Esses homens foram autoritários, tiranos e despóticos. Eles regeram seus países com mãos de ferro e não mediram meios para alcançarem os fins. Perseguiram, torturaram, dissolveram partidos e se impuseram através da força e do medo. Com o desejo de que a história nunca mais se repita, vamos relembrar os 10 maiores ditadores de todos os tempos. Fique até o final do vídeo e garanta sua inscrição no canal. Benito Mussolini. O líder do partido fascista, fundado em 1919, Mussolini nasceu na província de Forli, Itália, no ano de 1883. Atuou como professor de escola, jornalista e alcançou a patente de sargento do exército antes de entrar de vez para o mundo da política. Acreditava que a violência era um poderoso instrumento para provocar mudanças na sociedade. Mussolini se descrevia como antiparlamentarista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista. Ditador feroz, mandou fechar uma série de redações de jornais, acabou com partidos da oposição, perseguiu inimigos políticos e restaurou a pena de morte. O lema de Mussolini era crer, obedecer e combater. Foi executado por antifascistas em 1945, aos 62 anos. Adolf Hitler é conhecido como o mais terrível dos ditadores. Com uma fala sedutora, o político fundou o Partido Nazista, que prometia trabalho e melhores condições de vida. Contudo, pretendia instaurar uma caça a judeus, marxistas e estrangeiros. Foi carregando ideais racistas, totalitaristas, nacionalistas, unipartidários e anticapitalistas que Hitler chegou ao cargo de chanceler em 1933. Sua primeira grande medida foi dissolver o parlamento e ordenar a morte de uma série de opositores. Como presidente, já em 1934, aplicou com ainda mais afinco as terríveis doutrinas nazistas que acreditava e criou, por exemplo, os campos de concentração. O Holocausto foi responsável por dizimar milhões de judeus, com métodos de assassinatos cruéis. Expansionista, seu exército invadiu a Áustria e ocupou a Tchecoslováquia. Também invadiu a Polônia, quando se acentuaram as perseguições aos judeus. Outros países foram igualmente invadidos pelo exército alemão, como a Dinamarca, a Bélgica, a Noruega, os Países Baixos e a França. Tirou a própria vida aos 56 anos, em 1945. Stalin. O antigo líder na União Soviética assumiu por conta própria o pseudônimo político de Stalin, que quer dizer homem de aço. De origem humilde, Stalin nasceu filho de um sapateiro com uma costureira e chegou a frequentar o seminário religioso quando era adolescente. Como era contra o czar e tinha uma postura revolucionária, acabou por ser preso e exilado algumas vezes. Participou com Lenin na Revolução Russa, que levou ao fim do regime czarista. A partir da morte de Lenin, em 1924, Stalin assumiu seu lugar. Patriota, autoritário, centralizador e nacionalista, ele estimulou a economia através da industrialização e fomentou uma série de cooperativas e coletivos agrícolas. O ditador implacável promoveu uma série de perseguições aos seus rivais políticos, aprisionando, exilando, torturando e matando um número imenso de pessoas. Morreu em decorrência de um AVC em 1953, aos 74 anos. Auguste Pinochet. O militar Augusto José Ramón Pinochet assumiu o comando do Chile após liderar um golpe que tirou o poder o presidente Salvador Allende, eleito democraticamente em 1970. O golpe de Estado que levou ao assassinato de Allende aconteceu 3 anos mais tarde,
em 1973, com o apoio dos Estados Unidos, e levou Pinochet a ficar no comando do país por 17 anos. O ditador começou a carreira militar como tenente de infantaria e acabou por alcançar a patente de general, tendo alcançado a chefia do Estado-Maior do Exército. Seu governo foi marcado por uma forte repressão, com direito à tortura e assassinatos, e pela centralização do poder. Morreu de infarto aos 71 anos, em 2006. Saddam Hussein. Saddam esteve à frente do Iraque entre 1979 a 2003. Faça as contas e chegará a um número impressionante. Foram 24 anos impondo a força sobre seu país. Filho de agricultores, pobres, o militar acabou sendo criado por um tio materno. Desconfiado, quando finalmente alcançou o poder que tanto desejava, perseguiu e atacou membros do seu próprio governo, quando duvidava da lealdade. Altamente belicoso, Saddam usou armas químicas durante a rebelião no norte do Iraque. Não satisfeito em submeter a violência em seu próprio país, invadiu os vizinhos Irã e Kuwait. Condenado por violação de direitos humanos e guerra contra a humanidade, Saddam foi condenado à forca e teve a sua pena cumprida em dezembro de 2006, aos 69 anos. Mao Tse-tung. Líder comunista e revolucionário chinês, Mao Tse-tung foi o organizador da primeira guerrilha comunista na China. Além de fundar a República Popular da China, ele esteve à frente do poder durante 27 anos. Filho de camponeses pobres, precisou abandonar os estudos para trabalhar. Quando pôde voltar ao aprendizado formal, formou-se e virou diretor de uma escola. Mais tarde, por identificar-se com o socialismo, alistou-se no exército revolucionário, que veio a derrubar a dinastia Manchu. Mao Tse-tung teve um governo caracterizado especialmente pelo culto à sua personalidade e pela propagação de suas ideias comunistas chinesas. O ditador morreu após sofrer 3 infartos em 1976, aos 83 anos. Francisco Franco. A ditadura espanhola foi tão violenta e tão ligada a esse homem que o período foi batizado em sua homenagem. O franquismo durou quase 40 anos, até a morte do líder espanhol. O percurso militar de Francisco começou na Academia de Infantaria de Toledo, se tornando tenente-coronel e passando a comandar a Legião Espanhola. Conhecido como Generalíssimo Francisco Franco, o ditador, tido como herói de guerra, impôs sobre a Espanha um regime tão totalitário. Perseguições, exílios e repressão marcaram seu longo período no poder. O governo franquista promoveu também uma promoção do nacionalismo, do militarismo e do catolicismo. Francisco Franco morreu aos 83 anos. Em 1975, teve um infarto e ficou em coma por meses até ter os aparelhos desligados. Fidel Castro. Esse bateu praticamente todos os recordes de tempo no poder. Foram 49 anos à frente do seu país. Fidel Alexandre Castro era filho de imigrantes espanhóis e proprietários rurais. Líder do movimento nacionalista revolucionário, onde rebeldes lutaram durante 2 anos até derrubarem o líder do governo Fulgêncio Batista, que fugiu para a República Dominicana. Sob uma determinada perspectiva, o governo de Fidel foi responsável por uma série de melhorias. Investiu na saúde, na educação, na pesquisa científica. Por outro lado, o governo foi extremamente repressor e torturou, apreendeu, exilou e matou uma série de cidadãos que faziam frente ao regime. Se você chegou até aqui, aproveite para ver outros vídeos e garanta sua inscrição para não perder as próximas produções do canal.